a gente já tinha falado que elas serão gravadas, né, as oficinas. Então, assim, mais uma vez agradecendo ao professor João Peçanha, que gentilmente está cedendo aí seu tempo para estar conosco nessa oficina de podcast, né, aqui na nossa turma de graduação dos cursos de licenciatura e pedagogia da Unirio, né? Todos, todas e todos muito bem-vindos. Muito obrigada, João. Eu gostaria de pedir para todo mundo fechar o microfone, deixar só para a gente poder conversar na linha de chat, se for necessário, e depois que ele fizer a oficina, claro que vai ser aberto para vocês fazerem perguntas, né? Mas para a gente evitar a microfonia, enfim, né? Para evitar também que as conexões fiquem mais lentas e caem. Então, tanto fechar a câmera e o microfone para ficar mais fácil para o professor. Tá? Depois, se ele quiser, ele pode abrir a câmera, eu pedir para vocês abrir, a aula é sua. Já fala, Lúcia, antes de começar. É que ontem o professor Luiz pediu que quando fosse gravar, não esquecesse de colocar o número da matrícula, o nome completo e escrito, autorizo a gravação. Eu acho que é algum procedimento administrativo, não sei. Tá? Escrever no chat. Ah, tá, Lúcia, muito obrigada pela sua orientação. Então, colegas, por favor, façam o que a Lúcia pediu, né? Colocar nome, número de matrícula e autorizo a gravação, tá? Para que a gente não tenha problemas com esse material, né? A gente decidiu gravar as oficinas, não é porque as oficinas elas têm um caráter mais instrumental, né? Principalmente essas oficinas que a gente está fazendo, que são exatamente para oferecer condições de vocês manusearem melhor essas tecnologias que estamos disponibilizando e solicitando para as nossas atividades, tá bom? Então, por favor, coloquem aí na linha de chat. Muito obrigada, João. Agora eu jogo a bola para você, mais uma vez, obrigada. Oi, obrigado, eu que agradeço. Gente, eu sou João Peçanha, sou professor do ensino básico, né? Dou aula em 2 escolas aqui de Niterói, agora. Desde março, como a Adriana falou, né, eu estou mergulhado nessa coisa que era um fantasma e hoje a gente já tira de letra, já tira tranquilo, que é a tal da aula virtual, né? Não educação à distância, que é diferente. Sou casado com uma moça que sabe bastante coisa de educação à distância, eu sei que é diferente. O que eu faço são aulas virtuais, né? Mas, enfim, com o tempo, a fórmula de videoaula, atividade, correção, que no final estava ficando assim, essa fórmula começou a cansar. Eu comecei a buscar outras possibilidades, buscar alternativas para os alunos não encherem o saco. Porque, vamos pensar uma coisa, eu como produtor de conteúdo, eu percebo que é muito mais cansativo para mim. Eu imagino e vejo filhos aqui acessando como alunos, né, como consumidores desse conteúdo, que também para eles é muito mais cansativo do que o presencial, né? Então temos que transformar a coisa numa coisa mais tranquila, mais suave possível, né? Então pensei, podcast. Eu sou um escutador, eu sou um ouvinte de podcast, eu gosto de podcast, eu gosto do formato. É legal porque eu ponho no celular, estou caminhando e escutando podcast. Adoro fazer isso, adoro, né? Então resolvi fazer um podcast sobre algumas coisas que eu achava que tinham que ser faladas sobre literatura, sobre livros. Né? É um podcast legal, convido vocês depois a escutarem. O podcast chama Um Dedo de Prosa. E ele pretende ser uma curadoria de leitura. Então, para você que quer ler, ou para você que leu mais ou menos aquele autor, ou aquele livro, enfim, eu faço meio que uma curadoria daquele autor, daquele tipo de literatura, indico algumas coisas. Eu não estou lá como doutor em literatura, como um professor, como nada. Eu estou lá como só um leitor. Talvez um leitor com mais experiência do que o ouvinte. Mas eu sou um leitor igual ao ouvinte. Só. Ok? Bom, comecei a fazer esse podcast batendo cabeça. Exatamente assim. Vou gravar um podcast. O que eu preciso? Primeiro de tudo, eu peguei aqueles
Vou pegar aqui para explicar a vocês. Peguei isso, esses microfoninhos de celular comuns que vendem em qualquer lugar, né? Coloquei e gravei num lugar, num aplicativo qualquer, que eu nem me lembro mais o nome daquele aplicativo, e achei o resultado ruim. E fui aprendendo, fui colocando, não, deixa eu botar uma trilha sonora. Como é que coloca a trilha sonora junto com a minha voz? Aí fui pesquisando, vendo tutorial aqui, tutorial ali, e fui devagar aprendendo. Então, essa oficina que eu vou apresentar, vou começar a apresentar agora, tá? Vou apresentar, como eu gosto de brincar, eu vou apresentar a apresentação. Espera aí, aqui. Essa oficina, então, é o resultado de uma atividade bem prática de minha parte. Tá? Se você me perguntasse, não, João, mas qualquer coisa mais técnica dentro de um dos aplicativos usados, seja para edição, seja para disponibilização, eu vou falar, eu não sei, não tenho ideia. Essa oficina é bem operacional. É de um cara que bateu cabeça, aprendeu e fez, só. Ok? Claro, um professor, eu tenho formação, tudo isso, mas é de uma pessoa mais imbuída da necessidade da prática do que qualquer outra coisa. Beleza? Bom, um podcast, como qualquer coisa que você inicia que tem a ver com comunicação, ele precisa de um texto. Tá? Depois que esse texto é feito, editado, trabalhado, burilado, revisado, você grava. Como é que você vai gravar? A gente vai passar passo a passo. São esses 4 passos. Você grava. Depois de gravar, você tira os erros dessa gravação. Você edita, tira gaguejações, tira erros, porque às vezes você fala uma palavra errada, você concorda mal um verbo. Pode fazer um monte de coisas, pode ter um monte de problemas. Você vai cortando esses problemas, né? Depois de tudo editado, você coloca, isso dentro da edição ainda, coloca a trilha sonora se quiser, né? E depois você distribui, é o outro passo, é o último. Bom, um a um, vamos passando um a um, ok? Primeiro de todos, e talvez seja o mais importante, seja o mais diferenciador de um podcast, porque tem um monte de podcast. Aí você pensa assim, vou fazer um podcast sobre tal assunto. Cara, você vai encontrar uns 20, 30, não sei quantos, alguns parecidos, que tocam o mesmo tema. Então eu tenho que fazer uma coisa diferente. Que coisa diferente? Eu posso colocar trilha sonora, botar efeitos visuais, eu não sei fazer tanta coisa assim. Então onde que eu vou usar mais? Eu vou usar no texto. Vou fazer um texto mais interessante e o texto vai ser a minha diferenciação. Foi assim que eu pensei. Né? E é assim que eu estou passando para vocês. Né? O cuidado com um texto talvez seja... O trabalho com o texto talvez seja o trabalho mais difícil de todo o podcast. De cada episódio do meu podcast. Tá? Porque é uma jogada muito difícil de você... Sabe ponto de bolo? É um ponto muito difícil de chegar. Eu achei. Porque ao mesmo tempo eu tenho que ser objetivo, como diz aqui, procure mesclar 2 características essenciais em um bom podcast. Eu tenho que ser objetivo, mas eu tenho também que ser informal. Senão fica na cara não, no ouvido, né? Fica na cara que aquilo ali está sendo lido. E não é para ser lido, não é para parecer que está sendo lido. Né? Como é que eu brincava? Como é que eu fazia isso? Eu escrevia um texto, depois eu ia falar o texto. À medida que eu ia falando o texto, eu pensava assim, isso está falso, eu tenho que colocar mais informalidade. Eu escrevia a informalidade. Aí eu lia de novo em voz alta, até que o ponto ideal chegava quando eu lia em voz alta e me conformava de que aquilo não estava sendo lido. Né? O meu ouvido se conformava com isso. Achava, não, isso aí não está sendo lido, está sendo só falado. Se eu conseguisse essa enganação, entre aspas, o texto estava perfeito. Ou seja, estava bem na medida entre aquela objetividade e aquela informalidade. Se eu perco um dos dois,
o podcast, ou fica aquele podcast que você fica... Eu conheço muito podcast chato, que o podcast fala, não sai do lugar. Ou seja, ele abusa da informalidade. E tem aquele podcast, que eu também acho chato, aquele podcast que você escuta e você tem certeza que o cara está lendo. Né? Como se eu estivesse, por exemplo, lendo esse texto, que está na frente de vocês, eu lesse assim: o texto, como qualquer redação escolar, deve obedecer. Fica falso. Então, conseguir essa sintonia fina entre objetividade e informalidade é o maior desafio de um texto de podcast. Tá? Recomendo a vocês, percam tempo com o texto. Um bom texto, o resto fica fácil. Você pode até abrir mão de uma trilha sonora, que o podcast vai ficar legal. Com um texto legal, uma voz bem colocada, cara, o podcast vai ficar legal, vai ficar gostoso de ouvir. Tá? O podcast, claro, gente, tem que obedecer à estrutura aristotélica. O tio Aristóteles, lá atrás, 600 anos antes de Cristo, ele propôs essa estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão, que as redações da gente tem, até a redação do Enem obedece a isso, né? Trabalho de conclusão, tudo é introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, na hora de pensar estruturalmente no texto, sempre pensa, vou introduzir o assunto, vou falar sobre o assunto, desenvolver, depois fecho. Exatamente isso. Então é aristotélico o texto da gente até hoje. Tio Aristóteles manda na gente. Ok? Texto fechado, vamos para o segundo passo, que é a gravação. Né? Gravação, como eu falei com vocês lá no início da conversa, a gravação nos primeiros podcasts, talvez eu acho que foi só no primeiro, eu peguei um aplicativo qualquer de gravação. Tem um monte na internet. Né? Isso é bom, mas é ruim, porque a qualidade não é tão boa, porque a facilidade de você cortar erros, de cortar a edição na frente, também fica prejudicada, enfim. Então vamos lá. Você pode fazer a gravação usando qualquer app. Eu recomendo o Audacity. O Audacity é um aplicativo bom demais. Ele tem para Apple, ele tem para Windows, ele tem para Linux, que é o meu computador. Tá? Funciona nos três, a plataforma estável, gratuita, código aberto. Eu gosto de coisas com código aberto. E é excelente. Ele serve tanto para gravar, quanto mais tarde, para próximo passo, para editar. Por isso que é legal o Audacity. Você, com um cara só, você faz duas coisas. Né? Como microfone, como eu já falei com vocês, eu comecei com esse. Né? Essezinho aqui de celular. Tá? O problema desse, para gente que faz coisas em casa, vocês vão fazer também em casa, claro, ninguém tem um estúdio isolado acusticamente em casa. Né? Esse aqui pega muito barulho de fora. Eu comprei esse, que está no meu ouvido, porque esse microfoninho aqui pega menos barulho de fora. Ele está bem perto da minha boca, pega mais ou menos isso, essa distância aqui. Tudo que tiver fora dessa distância, ele diminui a captação. Ele capta também, mas capta bem menos. Então eu optei por esse. Melhorou muito a minha qualidade. Mas esse aqui, a qualidade essezinho aqui de celular, a qualidade é boa? Gente, excelente, excelente. Tá? Esse aqui que é o que eu falo lá embaixo, né? Como microfone você pode usar um headphone comum de celular, aquele de fio, ou isso aqui que é um headset. Ok? Os preços variam. Aí eu também entrei em sites e fóruns na internet para ver qual é o mais legal, a relação de preço, qual era a melhor relação, enfim. Tá? Próxima parada, edição. Né? Para editar, Audacity, como eu já disse para vocês. Bom, eu vou acabar essa apresentação até a edição, vou deixar a distribuição para o final. Tá? Aí eu vou parar com essa apresentação, parar de apresentar esse PowerPoint. Eu vou abrir o Audacity. Ah, mas não tem o Audacity aqui no computador da Adriana, que pena. Infelizmente. Hã? Eu tô aqui. Ah, Adriana, aí quando acontecer isso, vai ficar. Eu vou lá para a Adriana, porque eu vou usar o meu Audacity, que está instalado no meu.
Vou abrir a tela do Audacity e vou mais ou menos explicar a vocês como funciona. Vou meio que gravar uma pista, uma trilha de voz, com erro, vou cortar o erro, vou fazer tudo aqui com vocês, tá? Mas o que é importante que vocês saibam, assim, depois que você grava, acabou de gravar, você vai ter uma fita, como se fosse uma fita. Vou pegar o mesmo headphone do celular, você vai ter uma fita. Nessa fita está o teu áudio, tá? Essa fita, primeiro você vai editar a voz, tirar ruído, melhorar, fazer um compressor. Eu vou passar isso aí passo a passo para vocês. Depois, o que você vai fazer? Vamos dizer, a fita está aqui. Vamos dizer que nesse pedaço aqui, ó, aqui no meio, eu gaguejei. O que eu vou fazer? O que o Audacity vai me ajudar a fazer? Eu corto aqui e colo uma parte na outra, excluindo aquela parte que está com erro, com o gaguejado, com a indecisão de fala, que eu quero tirar. Ok? Então pense que o seu áudio é uma fita, que você pode cortar à vontade, os pedaços que você quiser. É assim que funciona a edição no Audacity. Tá? Só que antes de você picotar isso tudo, você vai pegar isso tudo aqui e vai melhorar o som. Tá? Você vai basicamente usar 3 ferramentas. Tá? Eu vou explicar cada uma, depois a gente vai fazer no Audacity. Primeira ferramenta, você vai fazer a compressão. Compressor, para quem já, por exemplo, já trabalhou com música, o pedal do compressor, ele dá profundidade ao som. Não chega a ser um eco, é exatamente uma profundidade, um 3D no som, é como se fizesse isso, um 3D na sua voz. Tá? O passo seguinte é, por exemplo, eu estou com um ventilador de teto ligado. Vocês devem estar escutando um barulhinho constante, é dele. Então, o eliminador de ruído faz o quê? Primeiro, ele pega um pedaço, um trecho de silêncio meu, de voz, mas concorda que se eu estou em silêncio agora, tem o barulho constante do ventilador de teto? Pois é, eu peço para o Audacity, escuta esse som. Ele vai escutar, e depois eu falo assim, tira tudo que tiver desse som. Ele vai tirar esse ruído. Mas para isso tem que ter um tempo de silêncio da minha voz. E eu vou dizer para o Audacity, nesse pedaço de silêncio aqui, tem esse barulho que eu quero tirar. Ok? Aí eu elimino o ruído. Então, ó, usei o compressor, eliminei o ruído, e depois eu faço uma coisa que é normalizar. Quem conhecer matemática, se alguém aqui conhecer matemática, a curva normal é uma curva que tira tanto os excessos para cima quanto os excessos para baixo. Tanto as coisas muito altas quanto as coisas muito baixas são retiradas numa curva normal. No som funciona da mesma forma. Tanto os sons com uma frequência muito alta quanto frequência muito baixa são socados, são exprimidos para caber numa faixa menor. Então, se eu, por exemplo, vamos dizer, a gente está gravando agora esse áudio meu. Se eu agora dou um grito, o que vai acontecer com aquela curva do áudio? Vai fazer isso. Concorda? O que a normalização faz? Achata essa curva para ela não estourar. Ok? Então, essa parte de edição é entrar no Audacity, fazer essas 3 coisas, em seguida, retirar as indecisões de fala. Porque eu já estou com aquela tripa toda. Tripa, olha que horrível. Eu estou com aquela faixa, com aquela fita, né, de áudio, já com o áudio trabalhado, já passei compressor, já eliminei ruído, já normalizei, agora eu estou com aquela fita prontinha. Para quê? Para cortar. Aí que eu vou cortar as indecisões de fala, as gaguejadas que eu dei, os erros de concordância que eu cometi, tudo isso. Depois disso, está pronto. João, depois disso eu quero colocar uma trilha sonora. Pode colocar, o Audacity permite. Colocar uma faixa de áudio e outra.
Claro que essa outra, que é a faixa de áudio do som, você vai diminuir o volume. O próprio Audacity ele permite que você regule o volume das 2 ou 3 faixas que você quiser colocar de áudio. Tranquilo por enquanto? Porque aí agora eu pararia e iria para o Audacity. Como é que vocês estão? Tá tranquilo? Alguém quer fazer alguma questão agora? Eu acho que antes dele ir, pode, se alguém quiser perguntar alguma coisa, aí antes dele ir para o Audacity podia ser. Aí pode fazer pergunta ou pelo chat, mas pode, se tiver com o microfone, já também abrir o microfone e perguntar. Uhum. Acho que é tranquilo. Ninguém, gente? Então tá. Então acho que, João, toca em frente. Agora eu vou precisar, por enquanto, sem dúvida, tá bom, Lúcio. Eu vou precisar agora usar o Audacity. Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou ser a Adriana e a Adriana será eu. Não é isso? Eu vou para a máquina dela, ela vai ficar aqui. Pronto. Ok, pessoal, agora eu vou abrir, estou abrindo já o Audacity e vou compartilhar com vocês a tela. Só um instante. A logo do app? Espera aí um pouquinho. A logo do app é essa que vai aparecer, você consegue... Não consigo. Não consigo. Bom, depois a gente vê a logo do app, eu prometo, tá? Vocês estão vendo minha tela? Eu agora não estou vendo vocês falando, tá? Vocês escrevendo. Tá todo mundo vendo minha tela? Sim, sim, professor. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou gravar qualquer coisa. Eu gravando qualquer coisa, tá? Vou pegar um texto, por exemplo, isso, tá? Vou pegar a quarta capa de um livro da Marina Colasanti e vou ler isso. Só que para ler eu venho aqui nesse botão vermelho para gravar, ok? Aqui, vou falar, tem umas bobagens antes, essas bobagens depois a gente vai cortar, tá? Vamos lá. O que importa no final das contas é o afeto. Essa frase de Marina Colasanti resume a tônica das crônicas deste livro. Na crítica social ou política, no olhar sobre a natureza, em todas as relações humanas, o humor e o tom poético revelam seu jeito amoroso de conversar com seus fiéis leitores sobre questões que valem a pena. Acabou. Ok? Se eu for voltar, tá vendo que, deixa eu diminuir para vocês verem olha como ficou o meu, deixa eu tirar aqui, pronto. Olha como ficou o meu áudio. Se eu voltar e pedir para tocar, ele vai tocar. Vocês estão escutando? Não? Não. Eu não sei como é que eu faço isso. Não. Bom, eu vou dizer então uma coisa para vocês. Só um instante. Só um instante. Ok. Aqui, exatamente aqui onde está o mouse, vocês estão vendo onde está o mouse, né? Exatamente aqui onde está o mouse é onde eu comecei a falar. De verdade. Porque antes eu fiquei só comentando aquelas coisas. Ok? Vou aumentar, porque tem como eu dar zoom na minha faixa, tá?
Então, vou aumentar a faixa, vou aumentar também a largura dela, tá? A minha fala de verdade começou aqui, onde está o mouse. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu pego daqui até o início... Não. Isso é que eu vou fazer depois, né? Primeiro, depois eu vou cortar tudo. Aqui é a minha faixa inteira, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, efeitos, perdão, marco tudo, ó, marquei tudo, com Ctrl A. É Ctrl A ou Ctrl T. Por quê? Se o seu computador tiver em português, é Ctrl T, porque é todos, marcar tudo. Se o seu computador tiver em inglês, é Ctrl A, porque é all, enfim. Tá? Então é Ctrl A ou Ctrl T. Vocês testem. Tá? No meio é Ctrl T, Ctrl A. Tá? Marquei tudo. Aí eu venho em efeitos, compressor. Compressor é aquele que torna o som com mais, como se tivesse 3D. Ok? Então botei efeitos, compressor e ok. Só isso? Só, mais nada. Já apliquei o compressor. Tá? Próxima coisa é a redução de ruído. Assim, aí eu quero mostrar para vocês. Deixa eu aumentar mais ainda. Tá vendo essa parte final da minha gravação, que eu fiquei em silêncio? Aqui onde eu estou marcando, olha. Tá? Essa parte final, eu estou em silêncio, mas o que está em volta de mim não está em silêncio. Tem barulho, tem ruído aqui. Tá? Então eu marco esse trecho com ruído, venho em efeitos, redução de ruído, e eu ponho obter perfil de ruído. Quando eu ponho obter perfil de ruído, ele pega esse silêncio que não é silêncio, esse silêncio que tem esses barulhos em volta de mim, né? E registra. Para quê? Porque agora, nessa segunda fase da redução de ruídos, o que eu vou fazer? Voltar a marcar com Ctrl A ou Ctrl T, marcar tudo. Volto em efeitos, redução de ruído, e aí eu simplesmente dou OK. Por quê? Antes, no passo 1, ele já obteve o perfil do ruído. Agora ele vai eliminar. Podem ver como é que está a linha de silêncio agora e como vai ficar depois que eu clicar no OK. Ela vai ficar mais fina. Deu para perceber? Ela está mais fina e está mais lisinha. Eu eliminei o barulho do meu ventilador. Ok? A última coisa que eu vou fazer com a minha faixa de áudio é... Vocês estão vendo, por exemplo, aqui onde está o mouse, aqui. Está vendo que a frequência está estourando em cima e embaixo? Eu quero evitar que isso aconteça. Para evitar que isso aconteça, eu venho em efeitos, normalizar. Ah, desculpa, eu desmarquei. Ctrl A para marcar tudo, efeitos, normalizar. Olha o que ele vai fazer com as faixas. As faixas vão encolher, olha. Ok, só dá OK, tá? Não precisa mexer em nada disso. O que vem com o aplicativo você aceita, tá? Ok. Olha como todas as faixas encolheram um pouco. Isso evita o quê? Evita quando você tem aquele som muito forte, uma pessoa gritando, por exemplo, falando muito alto no microfone e estoura o som. Isso aí evita estourar o som. Bom, o seu som está editado, ele está limpo agora. Qual é a próxima coisa que você vai fazer? Agora você vai tirar entre aspas, os lixos. Tá? Lembra que até aqui, onde está o mouse, era eu falando bobagem? Então eu venho para cá, marco com o mouse e ando até o início. Del, vai sumir. Acabou. Delete. Clica no delete. Ah, eu quero pegar também esse momento aqui de silêncio. Eu não quero ficar tanto tempo sem falar nada. Apago também. Posso apagar esse momento de silêncio? Posso. Eu estou apagando agora, gente, sem escutar, porque vocês não podem escutar também. Mas normalmente o que eu faço? Eu escuto.
Se no meio da frase eu tive uma gaguejada, gaguejei, vamos dizer que um exemplo aqui, vamos dizer que esse pedacinho aqui que eu marquei, ó, é uma gaguejada. Eu marco e apago. Só não vou apagar porque vai ficar esquisito depois, né? Mas seria só marcar, ó, del, acabou. Ah, no final, eu também quero apagar esse finzinho aqui. Sim, apaguei. Sabe uma coisa que eu faço muito nas minhas gravações? Eu tenho mania, e depois que eu fiz podcast, eu passei a me policiar para não fazer isso, e eu descobri que eu faço isso em sala de aula. É legal. É que antes de falar, muitas vezes, hoje em dia eu faço muito menos por causa de podcast, por causa de aula, de videoaula, tá? É o quê? Antes de falar, fazer assim, ó. Então, esse é um ruído que ficava. Então, no início, eu ia lá, apagava esse ruído direto, toda hora eu apagava esse ruído. Mas aí eu fui me tocando, que eu toda hora fazia esse barulho. Aí eu comecei a não fazer mais. Não é não fazer, a fazer menos do que eu fazia. Até hoje eu ainda faço, me pego fazendo. Com essas gravações, vocês vão descobrir alguns tiques que vocês têm. Que vocês só vão descobrir mesmo quando vocês forem editar. Falar, nossa, eu faço antes de falar. Porque tem gente que na hora de falar, na hora de pegar ar, faz barulho demais. Aí vocês vão se obrigar, vão aprender a fazer barulho de menos. É um grande aprendizado. É um grande aprendizado você escutar a sua voz e editar a sua voz. Ok? Bom, então nós fizemos o texto, né? Nós gravamos, nós editamos, acabamos de editar. Ah, mas João, mas peraí, depois disso eu quero colocar uma trilha sonora. Vamos botar uma música só de brincadeira aqui, tá? Eu venho em arquivo, claro que, gente, antes disso, eu tenho na minha pasta de downloads já um monte, por causa do podcast, um monte de arquivos MP3 com trilhas sonoras gratuitas que eu acho na internet. É fácil. Você só coloca Google, trilha sonora gratuita. Aparece uns 5, 10 sites. É só ir entrando. Ok? Então eu já tenho músicas gravadas. Tá? Eu vou pegar qualquer uma e botar aqui como trilha sonora. Tá? Então vamos lá. Arquivo, importar áudio. Ok? Vou na minha pasta de downloads, um áudio qualquer aqui. Cadê áudio? Aqui, não. Aqui. American Frontiers. Ok, nem lembro que música... Nossa, que música gigante. Ok? Olha lá em cima. Essa primeira faixa aqui é a minha faixa de áudio. É que a música é tão grande que para aparecer a música inteira, ele espremeu o áudio para aparecer tudo. Ok? Então, temos a primeira faixa aqui é meu áudio, é minha voz, e essas duas faixas aqui em estéreo são a música que eu acabei de colocar, a trilha sonora. Tá? Vamos dizer que eu tenho escolhido já, vamos aumentar aqui, que eu quero fazer um negócio com vocês. Eu estou aumentando o zoom, ok? Eu quero que a música toque um pouquinho e depois entre minha voz. Ok? Então eu tenho que pegar, olha para minha mão, estão as duas faixas aqui, começando. Eu quero pegar essa primeira faixa, que é a faixa da minha voz, e fazer isso com ela, olha. Eu quero arrastar ela 2 segundos para cá. Eu quero ficar 2 segundos escutando só a música, depois vai entrar a minha voz. Fechou? Vamos ver? Eu vou para o início da música, tá o início tanto da música quanto da minha voz. Eu venho com o mouse nessa setinha, que tem uma setinha para os dois lados, que é a ferramenta mover. Tá? E vou mover só a minha voz 2 segundos para lá, para a direita. Olha. Acabou. Não tem mais nada para fazer. Isso significa o quê? Isso significa que vai ficar tocando 2 segundos de música, depois desses 2 segundos entra a minha voz. Só isso, João? Só. Ah, mas se eu botar agora para tocar,
a minha voz vai ficar concorrendo com a música, porque os dois vão estar no mesmo volume. O que eu faço, então? Eu venho na faixa, olhem aqui do lado esquerdo de cada faixa. A faixa de música, a faixa da minha música, da minha voz, perdão, tem um maisinho e um menusinho, isso aqui é o volume da minha voz. E esquerda e direita você não mexe. Eu vou mexer na minha voz, posso mexer para aumentar um pouquinho, olha. E aqui na música, eu faço isso, ponho quase no final. Para quê? Para ficar aquela música baixinha e a minha voz ser escutada, não a música. Ok? Agora, se eu tocar isso, vocês não vão escutar por algum problema aí do Meet, né? Alguma coisa do Meet. Deixa eu só escutar para ver se ficou legal. Pera aí. Não. Se você tirar o microfone, talvez eles ouçam. Bacana. Eu só estou falando para vocês que ficou legal, mas eu sei que vocês não escutaram, né? A música está baixinha. 2 segundos depois entra minha voz e a música continua baixinha aqui embaixo. Ok? Dúvida por enquanto de como é que edita. Primeiro, como edita. E segundo, como você coloca 2 faixas. Deixa eu voltar agora para a tela do Meet para ver vocês. Espera aí. Como faz o zoom? No meu, que é o Linux, eu acho que também no Windows e no Apple deve ser igual. Eu aperto Ctrl e rodo essa rodinha do mouse. Quem não tem mouse, eu não tenho a menor ideia. Aí tem que ir, provavelmente, em editar. Deixa eu ver, aí tem que ver. Não sei como é que faz o zoom. Não sei, gente, teria que procurar no aplicativo. Eu nunca fiz isso. Não é nessa lupinha aí que você chegou perto? Ferramenta Zoom, gente, é a lupinha, ou F4. Olha, vou clicar na Zoom. Ó, se eu clicar na ferramenta Zoom, eu posso, olha, meu mouse já apareceu. Já mudou, tá vendo? Aí eu vou clicar, vai aumentar, aumentar, aumentar. E se clicar com o botão direito, provavelmente diminui. Exatamente. Tá? Então você vai em ferramenta Zoom, e aí o Zoom, o cursor do mouse vira o Zoom. Como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Ok? Como? Tá. Então, vou ler a pergunta aqui da Letícia. Se eu quiser deixar essa introdução da música mais alta e depois que começar a voz colocar a música mais baixa, como é que eu faço? Pode. Vamos lá. Ai, ai. Eu adoro fazer isso. Vamos lá. Vou voltar pro... Você desliga o microfone que está dando eco? Eu vou voltar aqui para esse asterisco, que é o F6, que é a ferramenta, multiferramenta, é como estava antes, tá? Vamos dizer que eu queira que até esse ponto aqui esteja um volume, tá? Então, até esse ponto, eu quero o volume mais alto da música. E a partir desse ponto, eu quero que diminua, tá? Olha como... Eu vou mexer um pouco com o meu mouse. Olha como é que muda o cursor daqui. Ó. Peraí. Aqui. Tá vendo que mudou o cursor? Quando mudar, você clica. Olha o que ele vai fazer. Marcou um ponto. Vou em outro lugar fazer a mesma coisa. Marcou o mesmo ponto. Eu agora tenho 2 pontos. E esses pontos eu posso mexer. E quando eu espremer ou desespremer esses pontos, eu vou aumentar ou diminuir o volume. Olha o que eu vou fazer agora. Oh, meu Deus, socorro. Estão vendo o que eu estou fazendo? Está vendo que a faixa está se estreitando? Se a faixa está se estreitando, eu estou diminuindo o volume. E o volume vai diminuindo aos poucos, está vendo? E vamos dizer que aqui no meio, mais para o final, aqui, ó, eu queira aumentar.
o volume de novo. Volto aqui. Marco. E faço a mesma coisa. Olha. Isso significa o quê? Eu vou diminuir agora. Vou diminuir o zoom, tá? Olha. Para vocês verem, terem uma noção de tudo. Olha. Começou aqui alta a música. Nesse ponto aqui, eu comecei a falar, aí eu diminuí. Tá baixinha a música. Esse tempo todo. Aqui eu parei de falar. Voltei a aumentar a música. E agora, aqui mais ou menos, eu quero encerrar minha faixa de áudio. Ok? Como é que eu encerro uma faixa de áudio? Vamos lá. Ah, meu Deus, fiz besteira. Peraí. Bom, não tem problema. Eu venho aqui, seleciono daqui até o final. Eu quero apagar tudo. Acabou? Acabou. Delete. Tchau. Sumiu. Vamos ver o que sobrou? Olha, só sobrou isso? Só? Só. Eu falando em cima, olha. Um silêncio, depois entra a minha voz aqui. O som está aqui embaixo. Se você clicar aqui na trilha sonora, a trilha sonora vai até aqui a minha voz. Mais quantos segundos? Mais 5 segundos de música e acaba a música, acaba o podcast. Ok? Perfeito? Olha como é que fica. Agora deixa eu diminuir tudo para vocês verem total como ficou a faixa inteira. As duas faixas de baixo, tá vendo que elas são assim e elas estreitam? Quando estreitam, diminuiu o volume delas, concorda? Depois, lá no final, ela aumenta de novo. E aqui em cima está a minha faixa de voz. Ah, mas espera aí, só mais um detalhe. Vamos dizer que aqui no meio, nessa faixa aqui, nesse pedacinho aqui, eu quero aumentar um pouquinho, porque eu fiz um trecho um pouquinho maior de silêncio, porque eu quero deixar o meu ouvinte pensando um pouco. Então vamos lá. Eu faço aqui 3 pontos, 3 alcinhas daquelas, tá? E na alcinha do meio eu aumento. Acabou. Então tá baixinho até aqui. Aqui aumenta rapidamente, diminui rapidamente. Por quê? Vamos dizer, nesse ponto aqui eu faço uma breve pausa. E depois volto a tocar. Se eu quiser, por exemplo, deixa eu fazer aqui. Tá, a Adriana vai fazer uma pergunta. Eu vou primeiro passar a pergunta, que estão as perguntas do chat, e aí depois eu faço uma outra pergunta. Tá. O Jorge diz que não entendeu direito a parte de tirar o ruído, tá? Depois você retoma. Tá. A Antonieta fala, pode ser Ctrl mais ou menos? Pode. Né? Tá. E, bom, a dúvida da Beatriz era a mesma da Letícia em relação a música mais alta e depois começar a colocar música mais baixa, que você já falou, né? A minha questão, só para você responder de uma vez só, é assim, vamos supor, eu tive voz e coloquei a trilha sonora, né? Aí eu quero depois mesclar, eu quero interromper, cortar a trilha sonora, colocar uma outra voz de outra pessoa, tá? E depois, ou seja, eu quero trabalhar com outras faixas de voz, misturando música e voz. Como é que eu faço para colocar mais faixas de voz? Tem como? Posso. Não tem problema. Você quer colocar as vozes conversando ao mesmo tempo ou uma depois da outra? Então, tanto um quanto o outro. Porque, por exemplo, a gente pode ter casos de pessoas que querem fazer entrevistas, por exemplo. Né? Tá. E aí, essas entrevistas hoje, com a pandemia, elas estão acontecendo online. Então, eu posso fazer entrevistas, assim, perguntas, e a pessoa faz pergunta, depois a outra responde, ou seja, para colocar numa faixa diferente. Não tem problema. É um exemplo, né? Mas é uma possibilidade. Tá. Vamos dizer, então, que... Deixa eu fazer uma ideia, deixa eu pensar numa coisa aqui. Vamos dizer que a gente já tenha gravado
essa aqui são a faixa de áudio que está aqui em cima é a faixa do entrevistador, ok? Tudo do entrevistador foi gravado em uma faixa, tudo do entrevistado foi gravado em outra faixa. Pode ser isso também, um podcast pode ser gravado assim? Eu mando para você a pergunta escrita e você grava a resposta para mim. Ok? Aí eu recebo só a resposta, gravo a pergunta, as perguntas e depois vou colocando as respostas. Ok? Então vamos dizer que eu tenha, nessa entrevista, tenha uma pergunta e uma resposta só. Ok? E vamos dizer que essa faixa de 20 e poucos segundos, 23, 20 segundos, seja a pergunta que eu fiz. E vamos dizer, eu vou pegar um arquivo qualquer de áudio, outro, importar áudio, vou pegar um arquivo de áudio qualquer, vou pegar, olha, não vou pegar essa coisa tão grande assim não, tem que pegar um meio grande aqui. Deixa eu ver se eu consigo mais alguma coisa aqui, alguma coisa menorzinha aqui, gente, só um instante. Tá bom, vamos lá. Importei mais uma coisa. Por acaso, essa coisa gigante que eu importei é uma aula que eu dei sobre transitividade verbal, tá? Mas finge que é a resposta. Eu vou cortar ela. Calma, deixa eu cortar ela toda aqui, peraí. Pronto. Deixa eu ajeitar para todo mundo entender o que está acontecendo. Tá aqui. Tá? Então, revendo aqui, deixa eu acertar um negócio, para todo mundo ver tudo aqui. Pronto. Lá em cima está a minha pergunta. Vamos dizer que essa segunda e terceira faixas aqui, elas se estendam mais, porque é a trilha sonora, ok? Vamos fingir que ela seja grande. E aqui embaixo é a resposta do meu entrevistado, tá? Eu venho aqui nesse entrevistado e faço isso, ó. Logo depois da minha pergunta, vai entrar o áudio da resposta. Ok? Depois eu posso, lá na frente, pegar uma outra pergunta minha e colocar aqui em cima de novo, na primeira faixa? Posso. Tá vendo como eu posso brincar com isso? Como é que eu cortaria se tivesse duas perguntas? Eu corto e volto. Tá. A Adriana está perguntando como é que eu cortaria. Como é que eu poderia cortar esse negócio, tá? Eu venho aqui, a mesma coisa que eu fiz, olha, vamos dizer que a primeira pergunta acabasse aqui, ó, tá? Eu marquei e botei Ctrl X, ok? Depois eu venho Ctrl V. Ctrl X é recortar. Eu recortei a segunda parte da resposta dele, ou melhor, a segunda resposta, e coloquei ela mais para frente. Por quê? Porque vamos dizer que aqui, estou fazendo qualquer besteira aqui, tá, gente? Vamos dizer que aqui entre a minha pergunta, a minha segunda pergunta. Ok? Então, vamos botar em ordem? Como é que vai ficar? Aqui tem a minha primeira pergunta, aí vem a resposta do entrevistado, vem depois a minha segunda pergunta, e deixa eu acertar, porque esse entrevistado fica muito tempo quieto. E depois vem a resposta, a segunda resposta do entrevistado. E essa trilha sonora, eu posso aumentar essa trilha sonora? Posso fazer o que eu quiser com ela. Ok? Deixa eu até tirar a trilha sonora, já que a gente já trabalhou com ela, só para vocês terem noção só de pergunta e resposta, ok? Vou matar a trilha sonora agora. Tchau. Agora temos a primeira faixa minha, mono, tá? Com duas perguntas do entrevistador, e embaixo as duas respostas do entrevistado. Ok? Legal. Eu acho que para mim ficou claro. Eu acho que você não respondeu, João, a pergunta do Jorge, que ele não entendeu direito a parte de tirar ruídos. Se puder repetir. Ok. Agora eu vou...
Tem mais alguma pergunta que vá precisar disso que a gente tem agora? Que eu quero eliminar tudo que a gente tem, vou gravar uma fala minha qualquer e vou refazer a parte da redução de ruídos. Alguém vai precisar dessa configuração que a gente tem de 2 faixas de áudio, ou eu posso apagar? Pode ser? Fale agora o cálice para sempre. Porque eu vou apagar e adeus, né? Então, apagando em 3, 2, 1. Vambora. Pronto. Eu tenho nada. Comecei do zero. Vou gravar uma coisa qualquer. Então, ó, o que eu vou fazer? Quem perguntou? Jorge. Olha só, Jorge. Eu vou começar a gravar, só que de propósito. Eu vou deixar um tempo de silêncio. Depois eu vou começar a falar esse texto aqui, um pedacinho desse texto, ok? Gravando. Essa frase de Marina Colasanti resume a tônica das crônicas deste livro. Na crônica social ou política, vou errar, na crônica social ou política, no olhar sobre a natureza em todas as relações humanas. Acabou. Ok? Vou diminuir o zoom, pronto. O zoom, acho que cabe tudo? Não, não cabe tudo, não. Pronto, agora cabe. Tá? Eu vou fechar aqui. Temos aqui um áudio com toda a minha fala, incluindo aquele pedaço de silêncio. Vou dar um zoom aqui no início para a gente ter ideia. Tá? Se a gente aumentar esse zoom indefinidamente, olha só, Jorge, concorda que até 1,5 segundos está silêncio absoluto? Eu não falei nada? Tá? Mas se a gente for aumentar indefinida pra caramba isso aqui, ó, a gente vai ver nesse silêncio pequenas, olha as sujeiras aqui, ó, olha. Olha as sujeiras. Isso é silêncio, tá, gente? Mas esse é um silêncio com ruído. É o ruído, sei lá, de algo que está acontecendo aqui fora do apartamento, desse ventilador de teto. São ruídos de base que acompanham minha voz. Só que eu quero dizer para o Audacity, assim, sempre que você escutar este nível de ruído, eu quero que você elimine. Então vamos lá. Vou diminuir pronto, o zoom de novo. Temos só minha voz aqui, tá? São quase 19 segundos de voz. Então, primeiro de tudo, eu vou dizer pro Audacity onde está o silêncio. Aí eu vou dizer, olha, esse pedaço aqui que eu marquei é o pedaço de silêncio. Eu vou ensinar para ele o que é o silêncio desta sala onde eu estou. O que significa esse silêncio? Esse silêncio com ruídos. Tá? Então eu venho em efeitos, redução de ruídos, obter perfil de ruído. Quando eu ponho em obter perfil de ruído, eu estou dizendo para ele aprender qual o nível básico de ruído que tem nessa sala. Ok? Cliquei, acabou. Ele já aprendeu que esse trecho que eu marquei significa o ruído que eu quero que ele agora vá retirar. Ok? Aí eu faço o quê? Marco toda a trilha de áudio, Ctrl A ou Ctrl T, dependendo do computador. Vou em efeitos, redução do ruído e só coloco OK. Por quê? Se vocês olharem para essa janela de redução de ruído, tem passo 1 e passo 2. Passo 1 é o quê? Selecione alguns segundos apenas de ruído, para que o Audacity saiba o que filtrar. Depois clique em obter perfil. Ele já obteve o perfil de ruído dessa sala, desse ambiente? Já. Agora eu vou para o passo 2. É o quê? Selecione todo o áudio que deverá ser filtrado, escolha a quantidade de ruído a ser filtrado e clique em OK. Eu não mexo nesses redução de ruído, sensibilidade e suavização. Ok? Eu simplesmente ponho em OK. Eu aceito o que vem de fábrica do Audacity. Ok? Vou botar OK. E ele vai eliminar aqueles sonzinhos. Lembra que tinha umas sujeirinhas aqui no início? Sumiram. Só tem as sujeiras, isso aqui é um barulho normal. Mas as sujeirinhas sumiram.
tá? Entendeu, Jorge? O que é a redução de ruído? São 2 passos. O primeiro, eu ensino a ele qual é o ruído do ambiente onde eu estou. Eu seleciono um trecho de silêncio e ensino para ele o que é o ruído. Depois eu seleciono tudo e falo, aquilo que você armazenou como ruído, tira agora. Ele vai tirar o barulho do meu ventilador de teto, por exemplo, que é o grande ruído desse ambiente hoje, que está com o ventilador de teto ligado. Entendido? Jorge, entendeu? Ótimo, beleza. Gente, dúvidas? Não, a Antonieta perguntou se para criar mais faixas é só gravar mais ou importar um áudio? Isso. Você pode fazer o seguinte, eu vou fazer essa faixa aqui. Gravei. Gravei. Agora eu vou salvar. Salvei como 01. Aí eu quero botar mais uma faixa. Gente, já aconteceu. Deixa eu dar um exemplo. Eu estava fazendo um podcast e tem um autor que eu sei que ele é francês, mas na hora de eu ler o nome dele, eu botei Roger Chartier. O nome, como é francês, é Roger Chartier. Eu falei Roger Chartier no podcast. Depois de tudo absolutamente pronto, com trilha sonora e tudo, falei, peraí, Roger? Cara, o cara é de origem francesa, o nome dele não é Roger, é Roger. Aí fui até em palestras que a pessoa apresentava o cara, falei, Monsieur Roger Chartier, meu Deus, é Roger, não é Roger. Eu vou gravar tudo de novo? Não. Aí eu fui me ouvir. Em que faixa, mais ou menos, de nota, eu falava Roger Chartier? Eu falava Roger Chartier. Assim? Roger Chartier, ok. Aí eu gravei uma faixa, só eu falando Roger Chartier. Gravei a faixa, fiz toda essa depuração de áudio, fui lá, peguei no pedacinho onde estava o Roger Chartier, botei em silêncio aquele pedacinho e botei a minha segunda faixa, dizendo Roger Chartier e não Roger Chartier, bem embaixo. Acabou. Então ficou aquela faixa de cima tocando. Quando eu ia falar o Roger Chartier, o volume foi para 0. Aí entra a minha segunda faixa falando Roger Chartier. E depois continua a primeira faixa como normalmente estava. Então dá para você fazer zilhões dessas brincadeiras. Se você quiser, eu já fiz. Teve uma vez que eu fiz um especial de literatura negra, que eu gravei, eram áudios a respeito de 17 ou 18 escritores diferentes, todos negros das Américas. O recorte era esse. Por exemplo, eu não pegava um escritor negro africano, não, das Américas. Então eu pegava brasileiro, martinicano, americano, Toni Morrison e tal. O que eu fiz? Eu fiz um áudio para cada escritor, porque depois eu ia escolher em que ordem eu ia colocá-los. Então eu fiz um áudio da Toni Morrison. Aí falei tudo que tinha que falar com a Toni Morrison, editei, tirei ruído, fiz tudo bonitinho, gravei tonimorrison.mp3. Aí fui falar sobre o Paulo Lins, brasileiro, escreveu Cidade de Deus, babá, editei, fiz tudo bonitinho, gravei paulolins.mp3. Depois eu organizei em que ordem que eu queria cada um. Pensa que você tem um monte de pedaços de macarrão, eu gosto de brincar, um monte de pedaços de macarrão cru, né, que você quebra e pode misturar aqueles pedaços, pegar o pedaço que está aqui, colocar para cá, pegar o outro para cá, basta você saber organizar o seu macarrãozão. Ok? O que, Dri? Isso. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Não sei, você vai falar como publica, João, também? Sim. Vou fechar o Audacity, então. Posso, gente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação aqui, aí você vai começar a publicação, e aí eu faço a publicação em outro arquivo, para a gente ter um processo de edição, produção e edição, e outro arquivo de gravado de publicação.
Eu acho Ok. que aí fica mais fácil até para a gente ter, para as pessoas poderem, né? Eu já sei gravar, eu só quero publicar, então acho que fica mais tranquilo. Tudo bem? Tá? Então Ok. eu vou fazer isso, vou interromper a gravação, tá? E aí você já volta a gravação só para a gente poder fazer outra parte. Ótimo.